Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre o cálculo de consumo de um motor de 25 CV. Mas qual critério eu utilizo para calcular consumo de motor elétrico? Isso vai ser uma resposta que eu vou dar a um dos nossos inscritos aqui do canal, que ele questionou como faria o cálculo de consumo de um motor elétrico de 25 CV. Roda a vinheta e a gente volta já. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar aquele like, deixar seu comentário e dar sugestões para mais aulas. E aí a gente vai estar publicando a aula na medida do possível. Então vamos lá falar da questão de cálculo de consumo de motor elétrico. Primeiro passo, para mim calcular o consumo de um motor elétrico, eu preciso conhecer a potência. A potência em CV ou a potência em watts? Na verdade, a gente tem que conhecer as características do motor. O simples fato de você ter a potência dada em CV, que é a unidade de medida para a potência mecânica, não vai lhe dar condições para você calcular o consumo em kWh de um motor ou até mesmo a potência solicitada da rede. Para você calcular o consumo de um motor ou a potência de um motor elétrico, você precisa conhecer as características do motor e você tem que ter alguns dados, algumas informações importantes. Primeiro passo é saber se o motor é mono ou se o motor é trifásico. Para você calcular a potência do motor, você precisa fazer uma consulta dos dados de placa do motor. Vou explicar por quê. Se você tem a potência dada em CV, no caso do motor do nosso amigo seguidor aqui do canal, ele falou que seria 25 CV. Então essa é a potência do motor, 25 CV. Motor elétrico. Nesse caso, eu não tenho a potência elétrica. Nesse caso aqui, eu tenho a potência mecânica, ou seja, a unidade de medida de potência mecânica é cavalo-vapor. Numa relação direta, quando a gente converte potência mecânica para potência elétrica, a gente faz uma relação de quantos CV corresponde a um watt ou quantos watts corresponde a um CV. Então a gente faz uma relação direta, certo? Então, se eu fosse transformar CV em watts, eu consideraria o seguinte: 25 CV vezes 736 watts. Isso aqui seria a conversão de unidade de medida mecânica em cavalo-vapor para unidade de medida mecânica em watts. Considerando que o mesmo princípio matemático, físico, para chegar a essa unidade de medida aqui, pode ser convertido logicamente para essa unidade de medida aqui. Porque todo mundo utilizou o conceito de Newton. Isso aqui é igual, praticamente é igual. Só que aqui eu tenho um tipo de unidade de medida e aqui eu tenho outro tipo de unidade de medida. Só que quando eu falo de cálculo de potência elétrica, que é claro, para mim calcular o consumo de um motor, eu tenho que ter a potência elétrica solicitada da rede, que é a potência elétrica que vai determinar a corrente elétrica. E justamente essa corrente elétrica circulante ali é que vai proporcionar a medição de consumo, no caso do motor da carga. Neste caso, se eu fosse fazer essa conversão direta aqui, eu poderia simplesmente 25 vezes 736 e ter aí o total de potência em watts do meu motor. Só que, quando eu faço, se eu tiver um motor de 25 CV e eu faço uma conversão, ou seja, eu converto energia elétrica para energia mecânica. Então, nessa conversão elétrica para mecânica, eu vou ter perdas, porque em toda conversão de energia existe perdas. É impossível fazer uma conversão de energia de uma energia para outra sem não surgir outras energias. Então, especialmente na conversão de energia mecânica, de elétrica para mecânica, nós vamos ter a energia calórica, que aí você vai ter uma geração térmica e aí você vai ter perda nessas conversões. E outras séries de situações que vão acontecer. Então, para mim converter de energia mecânica para energia elétrica, eu tenho perdas. Então, nesse caso aqui, o CV, o cavalo-vapor do motor, não é igual aos 736 watts. A energia elétrica necessária para produzir 25 cavalos de vapor não é 736 watts. Ou seja, não seria 25 vezes 736 watts. Poderia ser uma energia muito maior para produzir esse valor. Por quê? Porque eu vou ter as perdas nessa conversão de energia. E como é que a gente descobre e vê isso no motor? Lá no motor eu vou ter uma coisa chamada, na placa do motor, ou motor monofásico ou motor trifásico, eu vou ter uma coisa chamada fator de potência. E o que está relacionado ao fator de potência? A gente sabe que todo motor elétrico ele é uma carga indutiva.
O que é uma carga indutiva? Uma carga que produz campos eletromagnéticos. E quando você produz campo eletromagnético, você tem uma série de variáveis elétricas que vai aparecer, certo? Que vai mudar as características do circuito elétrico, vai fazer uma série de coisas que vai também influenciar na energia elétrica, na potência elétrica, no resultado esperado da potência elétrica. Então, o fator de potência corresponde o quanto esse motor vai pegar da rede de energia aparente, que seria a energia total, e vai converter em energia ativa, certo? Então, fator de potência, eu vou pegar a energia aparente, que eu vou chamar de A, certo? Não vou usar o S, mas eu vou chamar o A, porque pode ser representado por essa energia aparente. Aparente, que seria a energia que eu pego total da rede, certo? E a energia ativa, que eu vou chamar de AT, certo? Energia ativa. Então, a energia aparente é a energia total solicitada da rede. E a energia ativa é a energia que realmente eu vou produzir, vou transformar em potência elétrica. Só que quando eu faço essa solicitação da rede de energia ativa para energia aparente, eu tenho os campos eletromagnéticos. Então, o campo eletromagnético ele produz alguns efeitos que a gente chama de força contra-eletromotriz e energia reativa. Que essa energia reativa ela vai se opor à energia, à geração da energia ativa. Então, consequentemente, quanto maior for a necessidade de campo eletromagnético naquela carga, mais menor é o FP, fator de potência, mais distante de 1. Eu tenho, ou seja, se eu tiver um motor de fator de potência 1, então significa dizer que a energia ativa que eu estou solicitando da rede é a energia aparente, é igual, certo? Então, a energia ativa solicitada da rede é a mesma que a aparente. A razão está 1 para 1. Então, o fator de potência é 1. Com essa unidade de medida puramente aqui, não vai ser possível você descobrir o consumo real desse motor apenas utilizando o valor em CV. Mas você vai precisar pegar lá na placa o fator de potência do motor e o rendimento do motor. Se não existir a indicação de rendimento do motor lá na placa, então significa que o motor, a razão de rendimento dele é 1 para 1, ou seja, o que ele pega lá de energia elétrica ativa, ele converte diretamente em energia mecânica, certo? Então não tem perdas, não tem variação nessa transição, nessa transformação da energia ativa para energia mecânica. Lembrando que o motor ele precisa de campos eletromagnéticos para funcionar, porque o rotor do motor é movimentado pela força do campo eletromagnético. Então é impossível um motor sem cargas indutivas, sem um campo eletromagnético. De todo jeito o motor vai ter FP, fator de potência. O fator de potência não vai ser 1, vai ser sempre abaixo de 1. Então no caso aqui eu considerei 0,9, então eu estou considerando que é um motor quase perfeito, ou seja, ele usa pouca influência magnética para produzir um grande trabalho, certo? Ou seja, um motor eficiente, eletricamente eficiente. Então vamos usar a sequência de cálculo na prática para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Inicialmente eu tenho a potência mecânica 25 CV, cavalo-vapor, e eu sei que um CV corresponde a 736 watts. Logo, eu tenho 18.400 watts. 25 CV vezes 736 corresponde a 18.400 watts. Mas, como eu falei, a gente tem aqui puramente potência mecânica. Eu ainda não relacionei com as variáveis do circuito elétrico, ou seja, das perdas elétricas que provavelmente eu vou ter. Se eu for considerar que o meu fator de potência, o fator de potência indicado na placa do motor é o melhor possível, então seria 0,9 ou 0,95, muito próximo de 1. Então vamos considerar que o nosso fator de potência seria 0,9. Então eu vou pegar a potência encontrada, que seria a potência mecânica em watts, e vou fazer o que? Uma divisão pelo meu fator de potência. Logo eu vou ter 18.400 dividido por 0,9, que vai ser igual a 20.444 watts. Veja que a potência elétrica, a relação direta, eu teria uma potência menor. Para produzir 25 CV eu preciso de 18.400 watts. Então a potência é menor. Só que quando eu vou lá e entendo
que existe lá um fator de potência do motor que está relacionado à energia reativa, eu vou encontrar 20.444 watts. Então significa dizer o quê? Que para mim produzir 18.400 watts mecânico, eu preciso de 20.444 watts elétrico. Então, o watts mecânico nunca vai ser igual ao watts elétrico por conta das perdas elétricas, ok? Então, naturalmente, eu tenho 20.444 watts. Fazendo uma divisão, então eu teria 20,44 kW, ok? Então, eu tenho 20,44 kW. Que seria os 20.444 dividido por 1000, aí eu transformei em quilowatts. Mas, se eu ficar com esse motor ligado durante 1 hora, com essa solicitação de potência da rede, quantos quilowatts será o consumo dele? Será de 20,44 kWh. Então, o consumo desse motor hora é igual a 20,44 kWh. Se eu ficar com esse motor ligado, eu vou consumir 20,44 kWh por hora. E para você calcular o valor em real de quanto esse motor gasta quando ele passa 1 hora ligado, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o valor da tarifa e multiplicar vezes o valor de quilowatt-hora encontrado. Simples assim. Mas lembra que eu falei do rendimento do motor? Então, se você tiver um motor que o rendimento não seja 1, que significa, se o rendimento do motor não é 1, significa o seguinte, que nem tudo que ele pega de energia elétrica, na hora da conversão da energia elétrica para energia mecânica, ele vai transformar, vai ter perda. Então, significa dizer que o rendimento do motor, se ele não for 1, ele não é um rendimento total, ou seja, ele não pega tudo e transforma em energia por causa das perdas. Então, significa o quê? Que na conversão de energia elétrica para energia mecânica, você ainda vai ter perdas. Se o rendimento for 1, então o que ele vai pegar de energia elétrica, diretamente ele vai converter em energia mecânica, sem problema nenhum. Ele vai pegar os 20.444 watts elétrico e vai transformar em 18.400 watts mecânico. Só que se nessa conversão aqui ainda tiver uma perda, esse cara aqui, certo? Vai produzir menos de 25 CV. Então, para mim ter exatamente 25 CV, eu tenho que elevar a potência elétrica. Então, vamos considerar que o nosso motor, o rendimento é 90%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha potência elétrica, 20.444 watts, dividido por 0,9, que vai corresponder a 22.71 watts ou quilowatts. Caso quilowatts aqui, porque já está com a casa decimal da vírgula definida aí. Então, observe que se o rendimento do motor não for 1, então eu vou ter que aumentar mais a minha potência elétrica para poder ter exatamente essa potência mecânica aqui. Eu vou ter que ter uma potência maior. Então, a solicitação de potência da rede vai ser muito maior para mim poder produzir esses 25 CV mecânicos. Então, significa dizer que se quanto menor for o rendimento do motor, maior o consumo. Então, observe que aqui eu tenho 20 kWh e aqui eu teria 22 kWh. Então é isso. Até a próxima aula com o professor Divan. Não deixe de compartilhar esse vídeo, comentar aqui nos comentários e dar seu like para que a gente possa continuar aí